E aí galera, beleza? Extremo Sub na área. Vídeo 3 aí de. Desculpa. Segurança estrutural submersa em usinas hidrelétricas e barragens. Vazamentos, fissuras e trincas. Ocorrências e deformações no concreto. Trincas no concreto ou pequenas fissuras no mesmo são pontos de vazamentos de água que requer atenção especial e controle estrutural adequado, pois a fissura aparentemente pode ser pequena, mas nas partes internas podem haver deformações consideráveis, não sendo possível avaliar em uma só inspeção corriqueira. Nas partes internas de fissuras e trincas podem haver ligas metálicas que, em contato com a água, ocorrerá o processo corrosivo acelerado, fragilizando assim mais o concreto e as estruturas metálicas de sustentação da estrutura. Bom, pessoal, nesses paredões aí de usinas hidrelétricas é concreto armado, né? Então tem ferro dentro desse concreto para fazer uma base de sustentação legal. É natural hoje em dia, né, é comum já na fase de construção o concreto não ter uma heterogeneidade perfeita, né? Então já de início apresenta algumas trincas, né? E essas trincas podem se tornar fissuras, né? E a água acaba tendo contato com o ferro. E as partes metálicas acabam fragilizando cada vez mais, né? A gente tem uma imagem aqui do lado direito, ó. A gente já vê o concreto com um derrame é uma trinca isso aqui, né? E já tem uma cor alaranjada, ó, tá vendo? Saindo dessa trinca. Isso significa que tem ferro dentro desse concreto e esse concreto já está se corroendo. É uma das formas de identificação, né? São técnicas de inspeção visual que a gente consegue avaliar através de filmagem, justamente com mergulhadores ou com robôs, né? Mas através dessas técnicas especiais aí de treinamentos a gente consegue identificar que essa cor laranja é de ferro, né? Sendo já um processo corrosivo que está acontecendo. Futuramente, o que vai acontecer com esse concreto? Acaba fragilizando a parte de concreto, o concreto vai cair e vai acontecer isso aqui do outro lado. Você consegue identificar já a perda de espessura, a deterioração do metal. Com isso, vai fragilizando a estrutura. Então, se tiver uma trinca, uma fissura que aparentemente parece, é tranquilo de início, só que isso pode ter profundidade, pode dar profundidade e isso é uma situação de vazamento, né? E esse vazamento pode ser fundo, profundo e muito profundo. Então já acaba influenciando em toda a estrutura. Então existem técnicas de proteção nessas estruturas, né? Uma das técnicas é a proteção catódica, que dá para se evitar que o processo corrosivo seja acelerado em concreto armado, né? E uma das formas de evitar que aconteça a corrosão também é fazendo o estanqueamento dessas trincas e dessas fissuras, né? E só é possível identificar isso justamente através de um controle de inspeção visual subaquática eficiente, né? Grandes vazamentos. É muito comum existirem vazamentos em áreas de concreto e nas áreas de aterramento de rochas, em pontos aleatórios de uma usina hidrelétrica, ponte e barragem. Existem equipamentos especiais que fazem esses monitoramentos de vazamentos, porém existem vazamentos que ficam acumulados nas áreas submersas em grandes profundidades, pondo em risco toda a estrutura, só dando conta do dano quando passa a ocorrer grandes vazamentos. Por isso, muito importante ter registros de cobertura visual de toda a área de uma usina hidrelétrica, ponte e barragem.
pois só a inspeção visual subaquática pode realmente comprovar a resistência estrutural. Bom, gente, então o exemplo que a gente dá é justamente disso. Ó. Aqui é uma simbologia aqui de desenho de uma parte de uma barragem, né, com o acúmulo de água aqui da montante. E essa pressão aqui é exercida na parte de baixo aqui e apresenta uma trinca, né? Tem uma trinca aqui que tem duas trincas aqui, né? Simbologia de desenhos aqui de duas trincas, né? E um vazamento já mais intenso do outro lado aqui na extremidade, né? Na outra parte da parede. Isso, o que acontece? Acaba sendo visual se for um paredão e não tem a água do outro lado. Mas se tiver água, né? Se tiver um acúmulo de água, acaba camuflando toda essa estrutura. Então, só com a inspeção visual, um acompanhamento realmente apurado, né? Que vai conseguir identificar esses vazamentos aqui. Então, uma forma segura, se fosse o caso aqui de uma área alagada, seria a inspeção ser realizada ou por fora aqui, sentindo uma pressão sair, né, com grande pressão, ou internamente aqui ser realizada através de robôs, né, com equipamentos remotos, que aí existem sistemas aí que conseguem identificar uma entrada de vazamento também. Se você coloca um mergulhador aqui, a sucção pode ser tão forte que acabe prendendo o mergulhador, criando um acidente, né? Então, muito importante ter as técnicas ideais aí de inspeção e realmente trazer uma segurança para realizar essas inspeções também, né? Por isso que está sendo muito utilizado através de robôs, né? Então, e é comum o, ser realizados aterramentos, né? E nesses aterramentos, com o tempo passando, é aquela velha história, né? Aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é real, isso realmente acontece, né? Então, com o tempo, acaba tendo pequenas fissuras, pequenos vazamentos, até mesmo através dos enrocamentos, né? Através das estruturas que foram lançadas anteriormente à fase de construção, né? Criando então vazamentos, então isso é muito comum acontecer. Por isso tem que ter um controle especial, né? Tem que ter uma verificação e uma manutenção corretiva nessas áreas. Bom, a gente vai entrar agora falando um pouco de corrosão de estruturas metálicas, né? Corrosão em estruturas metálicas submersas em água doce. Toda estrutura metálica submersa em água doce tem o processo corrosivo acelerado, devido ao maior fluxo de eletrólito. A água, né? Esse meio ambiente em contato com o metal apresenta aceleração do desgaste do metal e é chamada de corrosão eletroquímica. É um processo que se realiza na presença de água devido à formação de uma pilha ou célula de corrosão. Para esse processo ser construído, são essenciais 4 elementos fundamentais. Então, para acontecer a corrosão, é essencial que tenha a área anódica, a área catódica, o contato elétrico, o eletrólito, a água, né? E a ligação elétrica, né? A ligação elétrica do metal, né? Então, esse aparelho aqui é um bate-corromíter. Ele realiza o processo, é um multímetro, na verdade, subaquático, né? A prova d'água. E ele consegue medir a corrente elétrica que tem na estrutura metálica. Isso consegue avaliar se a estrutura está protegida ou não, né? Então, é uma medição que é feita, um aparelho que mede justamente a corrente elétrica que tem na estrutura metálica, verificando se essa estrutura metálica está em processo de deterioração ou não. Existe uma tabela periódica, né, dos metais, né, que o metal mais resistente é o ouro, né, ouro, diamante, e vai reduzindo na tabela periódica, né, as ligas metálicas com as condutividades diferentes aí. O ferro é um dos elementos aí
que tem um nível de eletricidade na faixa de 600 milivolts, né? E ele em contato com a água, com esses elementos aí, área anódica, área catódica, contato elétrico e o eletrólito, a água, acaba aumentando o processo corrosivo, né? Então o ideal é que seja instalado anodos de sacrifício ou anodos galvânicos de sacrifício ou anodos por corrente impressa, né? Para aumentar um pouco mais a energia dessa estrutura, para que não venha a acontecer a corrosão, né? Estancar o processo corrosivo. Lá, corrosão de estrutura metálica submersa em água doce. A corrosão acontece maior ainda, né? Com maior intensidade na água salgada, porém na água doce também o processo de corrosão é acelerado conforme não se estivesse água, né? Então é um processo corrosivo que é natural. Tá aí um exemplo aí de uma grade que tem a área catódica com maior condutividade elétrica, a área anódica com menor condutividade elétrica, né? Simbologia aí de água. Área anódica, área catódica, eletrólito e o contato elétrico, é a própria ligação do metal de um com o outro. Geralmente, quando faz uma estrutura metálica, não se consegue fazer com as heterogeneidades perfeitas, né? Então fica sempre uma área mais energética e uma área menos energética do metal. Então por isso que você vê um processo corrosivo acelerado geralmente de um lado só da estrutura, o outro lado acaba ficando bem íntegro, né? Esse é a sistemática aí do anodo de sacrifício, né? A gente sempre instala um metal com maior condutividade, né? Para transferir um pouco de energia elétrica para realizar a proteção das estruturas, né? Olha lá, essa é a forma que é feito, né, o concreto armado nas usinas hidrelétricas, né? Ele é todo armado de ferro, né? É lançado concreto e ferro, lançado concreto e ferro, é feito os paredões, né? Então é dessa forma que é feito os paredões de usinas hidrelétricas, né? Então tem que ter um cuidado com as estruturas, justamente verificando se não apresenta vazamentos, porque vai atingindo ali cada vez mais a parte de ferragem, né? Em caso de fissuras e trincas, isso prejudicando a estabilidade da estrutura, né? Inspeção de concreto armado. Em uma pequena fissura onde não se dá tanta importância, pode ocasionar grandes problemas internos no concreto armado, pois a deterioração da armação de ferro interna pode estar intensamente já em fase total de decomposição, né? Que é o caso daquele vídeo, daquela imagem anterior que a gente viu, que o ferro já está bem corroído, né? Bem deteriorado, trazendo riscos invisíveis, pois aparentemente as paredes de concreto submersas externamente podem apresentar boa integridade, porém podem estar com diversas pequenas fissuras com grandes infiltrações de água, aumentando ainda mais ao longo do tempo, atingindo cada vez mais partes internas das paredes, aumentando cada vez mais a fragilidade da estrutura. Ou seja, aparentemente tem uma pequena fissura na parte externa que não se dá valor, mas por dentro dela a água consegue ir atingindo cada vez mais profundo as paredes, né? Deteriorando a parte metálica e transpassando cada vez mais, né? E acabando prejudicando totalmente a estrutura de concreto, né? As estruturas de metálica, as estruturas de concreto. Então, com a vibração da usina hidrelétrica, acaba também influenciando também, prejudicando temperatura da água, a poluição. Se a água é poluída também, acaba alterando, afetando ainda mais a estrutura de concreto e a estrutura de metal, né? Então, tudo isso é muito importante avaliar. Para isso, tem que ter inspeções periódicas, para isso tem que ter um controle intenso, porque o risco de trazer problemas na estrutura é muito grande.
Bom, galera, a gente vai dar um time nesse vídeo aí, vamos dar continuidade no vídeo 3, beleza? Extremo sub norte.